Aí quando a gente tava terminando de conversar aqui, né? Depois que a gente fez a oração, na despedida, a senhora tá falando que eu disse alguma coisa aí. E tipo, ficou meio que mudo, né? Na hora que você estava falando. Eu meio que não parei de ouvir você, minha audição parou, não consegui ouvir vocês. E foi nessa hora que eu só vi um anjo aparecendo atrás de vocês na porta do quarto. E na hora que esse anjo olhou pra mim, eu fui tomar de uma fumaça branca, ficou tudo claro. Não via o rosto desse anjo, brilhava muito. E depois dessa fumaça eu já não lembro de nada, só lembro que eu apareci junto ao trono, né? Apareci dentro do tabernáculo, onde é um lugar lindo. Acho que já contei diversas outras vezes, né? É um lugar alto. A senhora olha para baixo, vê muitos anjos adorando, muitos, todos eles prostrados, com cabeça para baixo. E eu em cima, na parte do tabernáculo, como se fosse um corredor gigante, tudo dourado, e um tapete lindo. E tem mais pra frente tem escada com diversos degraus. E dos meus lados esquerdos e direitos, nesse corredor, ele é cercado por colunas grandes, colunas douradas. Colunas que com a ponta era tipo, como se fosse uma fumaça branca, todas elas brilhavam muito na ponta. E lá em cima ficavam os 3 tronos, e dentro do trono do meio ficava o trono do Pai. E na sua esquerda e na sua direita os serafins prostrados para ele. E mais pro finalzinho da direita e pro finalzinho da esquerda, 2 arcanjos grandes. E até então eu pensava que era só Miguel, e não é. Era 2 arcanjos grandes. E foi a hora que o pai só falou assim: filho meu. E eu já prostrado no chão, chorando em espírito, e eu falei: pois não, meu senhor. Não tive reação para falar, não tinha jeito para falar. E ele falou assim: seus pecados foram perdoados. E eu falei: muito obrigado, senhor. Sou grato, chorando, com lágrimas, gritando com meu coração: obrigado. E ele falou: filho, olha ao seu redor, levante-se. Eu levantei e olhei para o redor onde estavam todos os anjos adorando. E ele falava assim: você está vendo? Está presenciando a presença de todos os anjos? Eu falei: sim, senhor. Ele falou assim: pois então, nesse momento, filho, o céu está em festa, por causa da atitude que você tomou. Eu falei: senhor, quem sou eu para todos esses anjos estar comemorando por causa de mim? Eu não tenho nome, eu não tenho título, eu não tenho nem tamanho, eu não sou nada perante vocês. Porque é um anjo perto de mim. Ele falou: não importa, filho, você é precioso. Desde o ventre da minha serva tu já estava. Eu já tinha te formado, já tinha te planejado, já tinha escrevido a tua história. E eu já tinha anotado quem você seria. E eu chorando em plantos, agradecendo muito ao Senhor. E o Senhor, ele pedia que eu começasse a adorar. E eu peço perdão por estar gaguejando, estou um pouco nervoso. E ele pedia que eu começasse a adorar. E eu começava a adorar ali mesmo. Eu começava a dar muita glória, 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 aleluia, aleluia, sem cessar. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia. E foi se formando um brilho, uma claridão ao meu redor. E aí ele falava assim: filho, não cesse. E eu não cessava, começava, continuava, glória, 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 aleluia, 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 sem parar, sem parar, sem parar, misturava os dois. E quando de repente foi aumentando a claridade, aquela claridade me cobriu. Aquela claridade me tomou por inteiro. E quando aquela claridade ficou mais forte, ela foi parando, e a claridade se cessou. E o Senhor falava: olhe para si, filho. E eu olhava para mim, eu estava com uma armadura linda, dourada, toda coberta, da cabeça ao pé. E as espadas, e o escudo. E o Senhor falava assim: filho, você não perdeu sua armadura. A todo tempo ela estava escrito o teu nome. E ela estava guardada, porque eu sabia que já estava escrito. Por acaso eu não sei mais do futuro? Falei: sim, Senhor. E foi a hora que ele falou que ela era minha, ela estava esperando por mim, que ninguém poderia pegar o que era meu, já estava com o meu nome ali. E eu comecei a chorar novamente, e eu chorando novamente. E o Senhor falava assim, que ele permitiria eu ver algo. E naquele momento ele abriu um telão. E aquele telão, ele mostrava algo. Era como se eu entrasse naquele telão, fosse pra lá, passeando. E eu parava na África. Se eu falava que aquele lugar era a África.
E eu via muitas pessoas assim, mas elas não estavam com vestes normais, elas estavam com umas vestes diferentes, era mantas, era máscaras, era muitas coisas, né? Tipo, não mostrava o corpo, não mostrava o rosto muito. Algumas pessoas mostravam o rosto, mas era tudo pintado. E eu via fotos minhas, e eu via várias pessoas dançando ao redor daquela foto. Aquelas pessoas tocavam tambores, elas dançavam, elas festejavam, não sei muito o que eles estavam fazendo. E o Senhor falava que havia uma guerra, mas ele falava que aquela guerra eu não poderia me meter. E ele falou que aquela guerra seria de arcanjos, pois havia uma macumba, uma feitiçaria e um ritual a nível de magos, que quem estavam fazendo eram magos, e que no momento eu não suportaria essa guerra. E foi o momento que ele enviava Miguel e outros arcanjos do nível de Miguel para aquele lugar, e ele me tirava de lá. E ele falava que era para me vigiar muito, porque eu posso não ver o meu valor, mas ele falava que no mundo espiritual o inferno todo luta para me derrubar, porque assim como ele já prometeu desde o ventre da serva dele, hoje em dia se cumpre, que eu serei um jovem muito usado, que eu serei um mensageiro, e que eu serei, ele falou a palavra que eu serei, era como se fosse o jovem dos últimos dias, mas ele não foi com essas palavras, mas foi como se fosse isso, que eu serei o jovem para os últimos dias. Eu serei a atalaia para os últimos dias, era essa a palavra. E eu só continuei chorando, e essa palavra ficou na minha boca, né? Ficou na minha mente, atalaia. E depois ele me tirou de lá, né? E a guerra ficou lá. Eu não presenciei e não participei. Fiquei lá de fora. E Deus, ele falava para mim que ele ia me preparar uma palavra. E que nessa palavra eu contaria um pouco desse testemunho. E ele falava que não era para me ter medo, que ele usará a minha boca. E que através de mim, ele falou com essas palavras, eu falo com muita segurança. Não tenho por que mentir. Ele falou que através de mim e do meu testemunho, ele falou que através de mim e do meu testemunho eu alcançarei nações. Eu falei assim, Senhor, como assim nações? Eu não faço nem ideia de quantas pessoas é uma nação. Uma nação é uma nação, meu Senhor. Ele falava assim, filho, por acaso eu não sou o Deus do impossível? Há algo impossível para mim? Eu falava, não, Senhor. Ele falava assim, apenas faça a minha vontade, faça o que eu te mando, me busca. Seja jovem segundo ao meu coração, que as demais coisas eu farei. Não te preocupa não, que quem se levantar contra ti vai cair. E ele falava para me vigiar muito, porque a fase da juventude não é todos que conseguem suportar. E que não era para me preocupar com tudo que já aconteceu, porque faz parte. Ninguém é perfeito, tudo acontece para ter uma história, para ter um propósito e para ter um testemunho. E permaneci chorando. E foi que o Senhor falou assim, filho, antes de você ir, olhe para trás. E eu olhava para trás, ele estava todos os anjos que um dia me acompanhou desde o começo das minhas experiências, desde o começo da minha vida com Deus. E esses anjos voltou. E dentre esses anjos, o que mais me achou interessante foi que ele enviou uma pomba branca. E essa pomba começou a rodear em cima de mim. E ele falava assim, filho, essa pomba vai acompanhar você, juntamente com os meus anjos. E lá na frente você vai saber o motivo dela estar acompanhando você, e tu saberás qual é o propósito dessa pomba. Eu falava, glória a Deus, e até o momento estou curioso, estou orando, estou assim, não consigo imaginar qual o motivo dela, porque é uma pomba, né? Tipo, um anjo ele tem as espadas, um anjo ele tem a sabedoria, um anjo fala, mas uma pomba não tem mão, uma pomba não, ela só voa. Então eu acredito que lá na frente eu vou saber, né, o propósito dessa pomba. E o Senhor falava que eu sou muito amado perante o Pai, que eu sou muito importante perante ao céu, e que o meu nome tá no céu. Assim, não como um nome de que já tá salvo, não. Meu nome tá lá, os anjos me reconhecem, sabe quem é o jovem Felipe. E eu sou grato a Deus por essa experiência. Peço perdão porque eu gaguejei bastante. Não é fácil, é muita coisa. Estou nervoso,
minha carne treme. E é algo diferente. Não é uma simples coisa como assistir a um desenho, como ver um conto de fada, ler um gibi. Não, não, não. É uma coisa que... É algo que se resume à unção. Algo que se resume a mover. É algo que se resume às bênçãos. O céu. Quantas e quantas pessoas queriam ver o céu, né? Então, de eu ter essa oportunidade, eu fico feliz. Então, é algo diferente. É algo que a gente deve ter temor, reverência. E é o que eu tinha para contar. Peço perdão novamente pelas minhas falhas vocais, de dicção. E essa foi a minha experiência. Até então, o Senhor me devolveu para cá. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz assim: E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Experiência forte, né, do jovem Felipe. Né, há muito não tinha experiência dele postada aqui no canal, né, até porque a maioria das experiências que ele estava tendo é experiência de tratamento, experiência pessoal, né. Talvez tenha algum irmão ou irmã que você há tempo, né, não escute a experiência aqui no canal, mas é também justamente por causa disso, né, por causa que devido às guerras, né, devido aos altos e baixos, né, as pessoas que são arrebatadas, eles são constantemente, né, repreendidas pelo Senhor, constantemente corrigidas. Umas são até levadas ao inferno, torturadas, né, ou outras, né, simplesmente, né, se afastaram da presença do Senhor. Irmãos, porque assim como o jovem Felipe, né, que é um jovem, passa por lutas, passa por guerra, assim também nós passamos, eu, a apóstola, né, os irmãos que são arrebatados também na igreja. Alguns já se desviaram, alguns voltaram já para os caminhos do Senhor. Outros sofrem, né, constantes ataques, né, a ponto de o inimigo, né, trazer embaraço, a ponto de dizer até que não acreditam em experiências, a ponto de dizer que sabe, o inimigo ele faz algo, irmãos, terrível, porque esse é o trabalho de Satanás, né, apóstolo? Destruir a igreja, tentar derrubar aquele que está de pé. Mas o Senhor, como um pai amoroso, está sempre com as mãos estendidas, né, para aquele que quiser, para aquele que quer voltar, para aquele que realmente, né, deseja, né, voltar, retornar à casa do Pai. Sabe, amados irmãos, porque está acontecendo uma guerra espiritual tremenda no reino espiritual. Nós, como linha de frente aqui, nós estamos constantemente sendo atacados de diversas formas. Então, em nenhum momento nós podemos esmorecer, em nenhum momento, né, nós devemos deixar o cansaço, a fadiga, né, as coisas dessa vida nos tirar do foco. E isso tem acontecido com muitos, né? Não é isso, apóstolo? É isso. E eu louvo a Deus por essa experiência que o próprio Deus deu ao jovem Felipe em um momento de oração. Nós estávamos em um momento de oração com o irmão Edilson e ele. E ele pediu a oração e nós estávamos ali naquele momento, depois de terminar, proveu ao Senhor dar essa experiência, porque o Senhor ele conhece os nossos corações, ele sonda quando tem sinceridade, né, no coração, de reconhecer que precisamos de ajuda do Senhor, né? E todos, quantos não passam por esses tipos de provações na vida, né? Que estão dentro da igreja, que estão ali, não faltam culto, estão presentes em tudo, mas o coração já está longe do Senhor. De alguma forma já está sendo atraído para fora, sem perceber. Né? E quando o Senhor ele tem um plano, ele tem um propósito, o Senhor, ele, na sua misericórdia, ele faz da sua maneira para chamar a atenção. E foi o que aconteceu com o jovem Felipe, né? O Senhor manda o seu anjo, ele tem essa experiência linda, como um despertar para a vida dele, de que há um Deus que tem cuidado de nós e que quando nós chamamos, ele vem. Quando nós temos sede, ele vem da água da vida para nós.
né? E essa experiência é de despertar para muitos que estão aí achando que Deus não está vendo você, mas o Senhor se importa com você. Você só precisa abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero uma mudança, eu quero a tua presença, eu quero a tua essência, eu quero o Senhor de volta, eu quero de volta tudo aquilo que é meu. E o Senhor vem, irmãos, e quando Ele vê essa sinceridade, Ele traz a renovação espiritual. E foi essa experiência que ele teve e que marcou a vida dele, e que com certeza ele não será o mesmo depois dessa experiência, e vai a adorar, a viver os planos do Senhor com mais intensidade, né? Então foi uma experiência muito boa. Isso serve de alerta para todos, né? Porque estar na igreja não significa, eu já falei isso várias vezes, ser igreja, né? Estar ali presencialmente, todo o nosso ser tem que estar no Senhor. E às vezes, né, jovens principalmente têm desafios, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem livrado ele do mundo, tem livrado ele das coisas do mal, tem cuidado e mantido ele na presença. E quando o Senhor percebeu que tinha algo que poderia comprometer a salvação, o Senhor vem e interfere na história. Isso é fruto de oração, isso é fruto também de clamor. Então é um cuidado de Deus que tem com a vida dele e com todos aqueles que buscarem ao Senhor, né? Então você que está vivendo um momento de baixa espiritual, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de pedir socorro de Deus, é tempo de ser sincero, de clamar, porque o Senhor tem obra com você. O Senhor tem algo glorioso para fazer na sua vida. Então, que essa experiência edifique a sua vida, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então é isso, né? Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apóstolo? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando cada vida que acompanha este canal. Senhor, que eles recebam também, Pai, esse mesmo dom, essa mesma unção, Pai, que tens, Pai, sobre a nossa vida, sobre a Igreja Shalom. Pai, que o Senhor mostre, Senhor, que o Senhor é o Senhor nessa terra, que o Senhor cura, que o Senhor sara, que o Senhor liberta e que o Senhor fala com o seu povo, Pai. Continua abençoando, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do